Continuando nossa aula sobre recorte, nós devemos atentar ao fato seguinte: quando vamos fazer algum recorte, nós devemos preparar as ferramentas adequadas. Então nós temos que ter, como eu já disse, o pincel, que é o mesmo pincel que você vai pintar o rodapé, e uma esponja ou pano úmido, mas para você estar pintando. Observe aqui que quando muitas pessoas passam fita crepe no rodapé quando ele é de cerâmica, perdendo assim muito tempo de produtividade. O importante é você passar, não importa se ele vai escorrer. Se você passa, ó, observe só, estou passando e ele em alguns pontos irá escorrer. Mas não é ele escorrer que é o problema. O problema é deixar o rodapé todo escorrido. Tá? Ó. Quando eu passo aqui, eu tenho a minha esponja, eu passo aqui, ó, ele tira o escorrido. Ó. Está limpinho. Não tem problema. Agora, se eu não limpar, aí sim terá problema. E eu não posso deixar para limpar depois de muito tempo passado, porque essa tinta seca rápido. Tinta de qualidade seca muito rápido. Então, se acontecer de escorrer, eu tenho que limpar imediatamente o meu recorte, não podendo deixar para depois esquecer. Às vezes eu acabei de passar aqui, mas tem que tomar cuidado também para você espalhar a quantidade de massa adequada. Você não pode espalhar um mundaréu de massa, de tinta. Se você espalha muita tinta, o que vai acontecer? Essa tinta vai criar como se fosse uma poça de tinta em cima do rodapé. Aí você vai pintar outra parte e acaba que você acaba esquecendo, e depois, quando você vai pintar outra parte, esse rodapé vai fazer escorrer essa tinta. Escorrendo essa tinta, você acaba não vendo, e ele escorre e fica mais difícil de tirar do rodapé depois. Lembrando vocês que escorrer não é o problema, como eu já disse. O problema é ficar, tá? O problema é ficar ali. É ele impregnar e você não tirar. A mesma coisa acontece em volta das caixinhas elétricas. Você tem que fazer um recorte. Senão acaba pintando as placas. Nesse caso aqui, como já foi dito em outras aulas, as placas vão ser retiradas. Vai colocar peças novas, de outro modelo, atual. Mas se não fosse o caso, eu teria que fazer esse recorte. Porque se eu passar o rolo aqui dentro, vai ficar de forma diferente. Imagina aqui, ó. Essa aqui vai pintar, vou fazer. Imagina você com o acabamento bonitinho, depois na hora de pôr tampinha, ficar essa peça pintada. E geralmente ela é para destacar em relação à pintura. Olha só, estou pintando aqui com rolo, passando rolo, não fiz o recorte, o rolo passou em cima, a tinta ficou colorida nesse lugar. Então nós temos que tomar cuidado. Sempre também a mesma coisa. O ideal é uns 10 centímetros de rodapé da pasta. Na hora de passarmos a pintura, nós temos que atentar com a forma de rolar essa pintura, essa forma de aplicar o rolo. Observe aqui. Aqui eu tenho um caixote, preenchi todo o rolo, mas olha, deixa a tinta escorrer. Retire toda a tinta do rolo. Não deixe excesso. Olha, se você vê que está escorrendo para baixo, na hora de transportar, você vire o rolo para cima, que até essa tinta escorrer, você conseguiu chegar à parede.
Observe a distância, só para dar uma amostra. Está escorrendo embaixo. Eu viro ela aqui, ó, e trago para a parede, sem pingo. Faço em forma de W, para tirar o excesso, ó. Fiz um W na parede, ó. Como vocês podem ver, tem um W. Retirei o excesso com esse W. Aí eu venho preenchendo este W. Olha, percebe lá em cima o meu recorte. A minha tinta está pegando lá no recorte, sem atingir o teto. Ó. Estou rolando, encontrando a outra tinta que já está secando, passando sem escorrer. Observe aqui, ó. Olha, está, foi encharcado. Eu nunca pode deixar encharcado. Nesse W eu vou recolhendo a tinta desse W e passando sobre a superfície, retirando assim o excesso. Olha só o excesso. Aqui está dando para ver melhor o excesso de tinta. Se eu vacilar, vai escorrer. Então tem que ficar atento. Atento aqui na hora de rolar a tinta, evitando assim o escorrimento. Se escorrer, vai ficar muito feio. Depois você precisa tirar a parte onde escorreu, porque cria uma bolha. Essa bolha não deixa que nós dê um perfeito acabamento para a pintura. Observe que essa parede, eu apliquei o fundo preparador, apliquei o fundo selador e ela ficou branca, porque o fundo do selador acrílico, ele torna a superfície branca. Observe onde foi recortado. O rolo não encosta na parede, porque tem 10 centímetros. Então fica bem pertinho ali. Cuidado para a gente não passar o rolo na parede. E outra coisa, se passar, nós temos que limpar imediatamente. Evitando assim passou da altura que você pode trabalhar no manual, você tira o cabo do rolo. Tira o cabo do rolo e usa ele. Tira o cabo do rolo e usa ele com a sua mão. Lembrando de estar sempre de luva, porque sempre respinga muito. Respinga muito o rolo quando ele está em estado de secagem. Observe como ficou o rolo. Ele saiu encharcado e aí você passa retirando todo o escorrimento com ele seco e passando a apertá-lo. Na hora do rodapé você pode trocar ele de lado, vendo? Passa ele aqui, fica mais fácil, cobre tudo. Então, ele aqui já está sem excesso de tinta. Aqui você tem que começar a apertar. Lembrando que esse tipo de rolo aqui que eu estou usando, ele geralmente é usado para paredes porosas, que não vai massa corrida. O rolo ideal para a parede onde vai massa corrida é um rolo chamado rolo anti-gotas. Mesma coisa aqui, ó. Eu não preciso encher o rolo todo agora, porque eu só tenho um pedaço a completar. Observe aqui que o rolo está só um pedaço, e aqui só falta esse pedaço para fazer. Mesma coisa, só preenchendo. Depois eu tiro, volto em toda a parede. Após 4 horas de secagem, se precisar de outra mão de tinta, que também não é conhecido por demão,
Às vezes as pessoas falam uma mão, duas mãos, mas o correto é de mão. Então nós cobrimos toda essa superfície e agora, com o rolo do jeito que está quase seco, nós passamos por toda a tinta onde foi rolada, dando término, portanto, à nossa pintura, cobrindo todos os pontos onde não passou tinta e também fazendo com que retiremos todo o escorrimento que houver, se caso haver algum. Então essa é a aula de rolagem de pintura e recorte, que vocês possam aproveitar bem e ganhar muito dinheiro pintando por aí. Não se esquecer que sempre numa pintura nós começamos pelo teto. Observe que onde já foi passado o recorte, ele está secando, a cor está diferente, porém vai chegar a cor que dará assim final ao acabamento. Encaixamos novamente o cabo no rolo e passamos de forma a retirar. Observe o barulho, escute, o barulho do rolo já é diferente, já é um rolo quase seco, passando, retirando todo o excesso. Olha como que a superfície fica, está com menos brilho, sinal que você está tirando o excesso que estava na parede. Isso aqui faz com que você consiga tirar os respingos possíveis. Lembrando que se você encostar no teto o rolo, você vai ter que pintar novamente o teto. Mesmo que você suba lá com um pano úmido, a tinta de cor fica marcada no teto. Então, não é bom que você encoste na parede, encostar no teto a tinta com acabamento de outra cor no teto. Observar sempre se não tem uma escada